Teve uma pergunta de um colega aí perguntando sobre o módulo de resiliência em relação às misturas modificadas, né? Por exemplo, o asfalto borracha, né, o concreto asfáltico com ligante modificado com borracha, ele acaba dando um módulo de resiliência menor do que uma mistura asfáltica comum. E isso não necessariamente significa que o asfalto borracha é pior, né, do que o concreto comum, né, o concreto asfáltico com ligante asfáltico comum. Por quê? Porque a gente tem que analisar sempre a fadiga junto. Porque a pergunta era em relação também à resistência à tração, porque quando o módulo é menor, né, a resistência à tração dá menor. Aí todo mundo tem a tendência de pensar, bom, resistência à tração, né, dá uma resistência menor, eu tô com uma mistura pior do que a outra. Não, sempre tem que analisar as duas coisas, né? O módulo e a fadiga. E também analisar os níveis de tensões, né? O nível de tensão que vai ter no pavimento. Porque, por exemplo, eu tenho um asfalto borracha, né? Ele tem um módulo de resiliência menor do que o concreto asfáltico comum. Só que ele suporta melhor a fadiga. Então, mesmo que ele sofra maiores tensões, né? Maiores deformações, justamente porque tem um módulo menor, né? Porque tem a rigidez menor, ele vai ter maiores tensões, né, maiores deformações, mas ele acaba aguentando, né, mais as solicitações, a fadiga. Então não dá problema de fadiga. Isso aqui estamos falando só em relação à fadiga, né? E por outro lado, né, se eu tiver uma mistura muito rígida, é um concreto asfáltico muito rígido, só que ele não suporta aquelas deformações lá do campo que ele vai sofrer. Então ele vai, no fim, ele vai trincar, né? Vai ter um dano por fadiga mais rápido do que o asfalto borracha, por exemplo. Agora, não dá para confundir, existem concretos asfálticos modificados que de módulo elevado, por exemplo, né? Misturas asfálticas de módulo elevado. Aí ele tem um módulo elevado, pode ser que ele não suporte tão bem a fadiga como o asfalto borracha, mas em campo ele vai ter uma deformação tão baixa que não tem problema, né? Ele não vai acontecer, vão acontecer as trincas.